Olá, boa noite a todos. Eu sou Monique Moretti e começa agora mais uma edição especial do Câmara Rio Debate. Hoje vamos apresentar o quinto e último episódio da série de debates que aconteceram dentro do projeto Extra Favelas, uma iniciativa do Jornal Extra com apoio da Câmara de Vereadores que durante 5 semanas percorreu comunidades de todas as regiões da cidade para discutir soluções para uma população que corresponde a 21% do total de habitantes do município do Rio. Para encerrar, vamos mostrar o que aconteceu em Realengo, no Parque Suzana Naspolini. Parlamentares, moradores e representantes da sociedade civil debateram projetos e ideias para impulsionar trabalho e renda nas favelas cariocas. Confira. 1.350.000 habitantes. Aproximadamente 21% da população carioca está em territórios que aprendemos a chamar de favelas. Ao longo de décadas, favelas estiveram associadas à ideia de escassez, mas sempre se apresentaram ao mundo como territórios de potências e, finalmente, conquistaram esse novo olhar. Hoje a nossa parada é em Realengo. O bairro tem 166 mil pessoas. Parte delas vivem em comunidades como Vila Vintém, Batã, Batanzinho, Fumacê, Minha Deusa e Cosme Damião. Pela primeira vez na história, a Câmara dos Vereadores incluiu um capítulo dedicado a elas no novo plano diretor. As regras têm a preocupação de promover o desenvolvimento sustentável nessas porções da cidade, enfatizando o direito à cidade, terra e a moradia digna nas favelas. Um marco na luta pela garantia dos direitos e reconhecimento às comunidades. E tem mais iniciativas. Muitas delas voltadas para a área de trabalho e renda. Os parlamentares aprovaram a criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, além de instituir a Semana do Mutirão de Emprego. Com a ajuda dos vereadores, a cidade ganhou o sistema e o Fundo Municipal de Inovação, que prevêem normas, mecanismos e incentivos para quem quer criar o próprio negócio, através da inovação, da economia criativa, de olho no desenvolvimento sustentável. A Câmara criou ainda a Política Municipal de Empreendedorismo da Pessoa Idosa, o Programa de Estímulo, Incentivo, Promoção e Apoio à Mulher Empreendedora e o Programa Municipal Rio de Janeiro Afroempreendedor, que ajuda a ampliar a presença da cultura afro no mercado. Câmara do Rio, o futuro da cidade começa aqui. Gente, antes de começar, tenho mais alguns recadinhos. Nós temos servidores ali naquelas mesinhas lá atrás, servidores da Câmara, que vai receber demanda da população também. Então, quem quiser ir lá passar para conversar, falar um pouco da demanda, eles vão levar isso tudo para a Câmara, então é muito legal ter a participação de vocês. A gente também tem alguns promotores com umas fichinhas de perguntas, para a gente receber pergunta da plateia também direcionada aqui para a nossa mesa. Então, muito legal ter a participação de vocês. Também queria agradecer ao Robson Chocolate, que é o subprefeito aqui da região. Ele nos ajudou aqui a viabilizar o espaço, então muito obrigada. Obrigada também ao Claudionor Santana, que é representante do CRT Rio. E também queria agradecer a presença aqui do Aristeu e da Luciana, que são também lideranças da associação aqui da região. Bom, agora que a gente já agradeceu, passou os recadinhos, a gente está aqui hoje para falar sobre trabalho e renda, que é um tema central para pensar o futuro das favelas. Entre o talento e a criatividade que surgem nos territórios, a gente também tem dificuldades de acesso a oportunidades formais. Há também um enorme potencial que precisa ser reconhecido e apoiado pelo poder público e pela sociedade. Então, hoje a gente está aqui para discutir propostas, pensar soluções. Então, antes de passar a palavra aqui para o debate, eu queria que eles mesmos se apresentassem também para falar um pouquinho do trabalho. Então, começando por você, William. Pode falar um pouquinho aí para a gente? Obrigado, Roberta. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo comeu um negocinho ali, está todo mundo animado. Bem, quero saudar aqui a Célia, meu amigo Felipe Pires também, a Carla, lá do nosso querido Sebrae. Estava falando com ela, eu trabalhei 2 anos no Sebrae, né? Muito do que eu utilizei
na política também, essa lógica um pouco empreendedora, um pouco não, né? Empreendedora, a gente usa até hoje também, fundamental, acho que o debate vai ser importante. Bom, Roberta pediu para eu falar aqui de uma forma sucinta, né, me apresentar. Eu sou William Siri, sou nascido na Baixada Fluminense, no 32, meus 10 anos de idade vim morar aqui na Zona Oeste, moro em Campo Grande, onde moro até hoje. Descobri uma cidade, um estado, né, a partir da gente que mora na Baixada, a partir da gente que mora aqui na Zona Oeste, uma cidade desigual, a partir do momento, principalmente, quando eu fui fazer economia na Universidade Cândido Mendes, no centro do Rio, né? Aí onde eu me formei lá, só que ali eu comecei a perceber que eu acordava 4h40 da manhã para pegar o trem de 5h20 ou 5h40, quando eu atrasava um pouco, para chegar às 7h20 lá. E tinha amigos e amigas que moravam no Zona Sul e acordavam 6h30, 6h40, já estava muito tempo acordado no trem. E aí eu comecei a perceber essa cidade, onde eu me desenvolvi como um ser político, né? E depois estou agora no meu segundo mandato e pensando a cidade, como eu sempre falo, né? Pensar a cidade a partir da Zona Oeste, porque infelizmente a cidade sempre foi pensada a partir da Zona Sul e agora eu acho que é fundamental um momento como esse, que a gente já vem debatendo, mas a Câmara dos Vereadores, né, acerta muito com esse convênio, junto com o Extra, em trazer a Câmara, né, para cada vez mais perto da população, dentro das favelas, que eu tenho certeza, se tem uma possibilidade de revolução para transformar a vida do trabalhador e da trabalhadora, vem das favelas, então acho que hoje é mais um momento para a gente aprender e desenvolver as tecnologias que vêm da favela. Obrigado e um bom debate para todo mundo. Célia, queria que você apresentasse um pouquinho para a gente. Bom dia a todos, todas, todos os presentes. Meu nome é Célia Domingues. Eu sou uma empreendedora, eu acho que desde que eu nasci. Eu venho do Complexo da Mangueira, nasci no Morro da Mangueira, onde morro um ponto mais alto, não tem mais para onde subir. E eu estou vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente do Conselho de Comunidades, mas eu sou muito ligada a carnaval. Então, eu levei o empreendedorismo para o carnaval para capacitar, qualificar, oportunidades de novos negócios. Eu tinha uma escola de samba, né, dentro de casa, não podia ir para outro segmento, vendo que o carnaval é uma potência, não só como espetáculo, mas como instrumento de transformação, de oportunidades, de dignidade e de muita criatividade. Hoje nós temos a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, Milton Cunha é presidente, eu estou vice-presidente, e o nosso foco maior, nossa proposta maior é juntar os acadêmicos do carnaval com o notório saber do carnaval. É o povo da favela, é o chão, que defende tanto essa cultura muito cobiçada no mundo todo. Estou aqui com muito prazer, obrigada pelo convite, com essas pessoas maravilhosas. Carlinha, que a gente está sempre juntas aí, defendendo, falando do nosso trabalho. E dizer para vocês que a gente precisa sair da bolha, mas a gente precisa também trazer o poder público e a sociedade civil para conhecer a nossa bolha. Obrigada. Obrigada, Célia. Felipe, agora você, por favor. Bom dia. Viu, Siri, o café não foi tão reforçado, o pessoal ainda está... Mas segunda-feira é sempre assim, né? Um pouco mais lento. Quero primeiro dar o bom dia aqui à minha amiga Carla. Bom dia, professora Célia, uma das maiores conhecedoras de carnaval do mundo. William Siri, meu respeito a você. E Robertinha, muito obrigado aí pela mediação. Mas, olha, eu acho que aqui a gente tem um debate muito bacana, né, de produzir numa área da cidade em que a gente sabe que tem muitos desafios. Vou rapidamente me apresentar a vocês. Meu nome é Felipe Pires, eu tenho 36 anos, sou advogado de formação, sou morador de Bangu. Então, Siri, aquela lógica que você falou que o cara acordava às 6h30, eu acordei 9h30 para poder chegar aqui 10 horas, porque eu estou muito próximo, né? Moro muito próximo daqui. Sou nascido e criado na favela da Vila Aliança, então tenho um lugar de fala para poder dialogar o que é a realidade de uma favela. Morei 21 anos na Vila Aliança, depois 9 anos em Senador Camará, e hoje moro no centro de Bangu, então tenho esse lugar de fala para poder dialogar. Obviamente que quando a gente fala de favela, a gente não pode falar de uma coisa só, né? Eu, por exemplo, a Vila Aliança, se vocês não sabem, né, mas a Vila Aliança é fruto da política de remoções da década de 60. Então, a minha família vem da Zona Sul, é retirada do lugar de origem e é colocada na favela da Vila Aliança,
que é um bairro planejado. Nós temos ruas amplas, ruas largas, ruas arborizadas na maioria das vezes, mas é uma favela. Mas não pode ser comparado com uma outra, por exemplo, que não teve, né, vamos dizer assim, esse planejamento. Então, eu acho que para cada uma favela, e a importância também dessa ação, Roberta, de vocês estarem rodando a cidade, porque as oportunidades que existem no Santo Amaro, na Rocinha e no Vidigal não são iguais aos Jesuítas, à Vila Aliança, à Vila Kennedy, ao Batã, ao Curral, à Vila Vintém. Então, eu acho que quando você fala de favela, você não pode falar de uma coisa só, porque são realidades, são especificidades totalmente distintas. Mas, como vocês já iniciaram dizendo, tem uma coisa que é muito importante. A gente não pode olhar para a favela sob a ótica da carência. A gente tem que olhar sobre a perspectiva da potência, porque tem muita gente boa construindo muita coisa bacana para dentro das favelas e, principalmente, né, todos nós sabemos que o favelado ele se reinventa todos os dias e supera todos os desafios, porque é um desafio diário sobreviver, principalmente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, no quintal de casa, num lugar que é muito simbólico, porque aqui também representa, quando o poder público acerta nas suas políticas, ele transforma toda uma região da cidade. É só você olhar a quantidade de comércio que tem ao torno do Parque Realengo, e quem convivia aqui sabia que essa realidade era muito diferente. Então, a gente também tem que saudar iniciativas como essa, desse chão que a gente está pisando, porque teve a iniciativa política de algumas pessoas para poder transformar essa realidade, e transformou, não só da ótica do poder público, mas também da autoestima das pessoas. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje no Parque Realengo. Saudar também o gestor do parque, Rafael, não foi citado aí, que é um cara, um guerreiro que está todos os dias aí batalhando. Parabéns, pessoal. Tamo junto. Obrigada. Carla, sua vez agora de se apresentar. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Roberta, William, Célia e Felipe. É um enorme prazer para a gente estar aqui conversando com vocês. O Sebrae é constantemente chamado, né? A gente está presente aí em 28 complexos, favela, mas a gente é muito chamado para essas discussões no centro, zona sul e zona norte da cidade. Então, quando a gente vem para cá, para a zona oeste, a gente fica muito feliz. E eu estou duplamente feliz porque a gente está numa discussão sobre trabalho, juntando os presidentes das comissões de trabalho e assistência. E para a gente falar sobre trabalho, sobretudo nos territórios periféricos da nossa cidade, a assistência é fundamental, né? Então, a gente unir essas duas pautas é um dos primeiros aprendizados que a gente tem em termos de política pública, né? A inclusão produtiva, ela é desafiadora, mas ela só vai se dar no abraço da assistência com as políticas do trabalho. Então, estou muito feliz. E de estar com a Célia nem se fala, minha parceira, uma mulher que eu tenho enorme admiração. Então, eu sempre aprendo muito quando eu estou com ela. Bom, gente, vocês sabem, o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedorismo e à Micro e Pequena Empresa, né? E a nossa missão é contribuir aí com uma economia que seja competitiva, fortalecer os negócios, mas, sobretudo, que ela seja sustentável e inclusiva, ou seja, que ela seja boa para o maior número de pessoas, né? E aí é nessa pauta de sustentável e inclusiva que a gente chega aqui. Então, a gente tem, como já foi falado, nas favelas, uma enorme potência. A gente, todo ano, atende milhares de empreendedores. Eu olhei, fiz minha colinha aqui. Hoje de manhã, a gente estava com 272 mil atendimentos na gerência de empreendedorismo social do Sebrae, só nesse ano de 2025. Então, a gente aprende com vocês, empreendedores de favelas, diariamente. Tudo que a gente aprende, a gente formata, cria método e escala para os outros empreendedores. Então, para a gente, essas discussões são muito importantes. Bom, eu sou Carla, todo mundo se apresentou, né? Sou uma carioca louca por essa cidade, sou tarada, eu tenho a cidade tatuada no meu corpo, vocês verem o meu nível de amor. E eu, muito cedo, comecei minha vida na psicologia, tentando entender. Eu sou filha do saneamento com habitação. Meus pais são do BNH, meu pai cuidava do saneamento, minha mãe do saneamento, meu pai da habitação. Então, passei minha vida toda subindo o morro, e quando eu fui estudar, eu queria entender quais eram as estratégias de sobrevivência das pessoas mais pobres. E da psicologia, eu acabei na economia, no IPEA, e trabalhei alguns anos avaliando políticas públicas de redução de desigualdade. E toda vez que eu entrava numa favela, eu estava lá avaliando a creche, mas eu olhava, era para o bar, eu olhava, era para o cabeleireiro. E aqueles negócios sempre me chamavam a atenção, e aí eu acabei no Sebrae. E fui descobrir que o empreendedorismo é, sim, uma enorme estratégia de superação de pobreza. E me dediquei aos últimos 20 anos em pensar e formatar programas
aprendendo com vocês, que conseguissem aliviar essa situação e transformar a vida dos territórios, porque são os empreendedores que geram trabalho, que geram renda, que geram inovação, e eu tenho um monte de coisa bonita aqui para contar, mas vamos começar o debate, senão eu agarro esse microfone e não deixo ele, vocês não vão me aguentar. Obrigada. Bom, vamos começar aqui. Siri, vamos começar por você. Uma das grandes barreiras para os moradores de favela é justamente essa questão do acesso à qualificação profissional e a um emprego formal em bons postos de trabalho. Quais políticas ou projetos você considera prioritários para garantir que os jovens e adultos de comunidades ingressem em empregos com carteira ou que se criem empregos localizados nas próprias comunidades? Para não ter que passar justamente o que a gente já falou várias vezes aqui hoje, né? Obrigado. Então, eu acho que hoje isso é o grande debate que a sociedade brasileira está vivendo hoje, né? Uma lógica onde as pessoas, uma boa parte, né, da juventude, das pessoas como um todo, não querem ir para a CLT, um debate isso absurdo, ao mesmo tempo querem empreender. Eu estava até conversando com a Carla um pouco ali atrás antes. Só que a gente sabe que, ao mesmo tempo, um dos debates é, por exemplo, a escala 6x1, né? Que hoje ninguém mais quer essa escala. É uma escala perversa de uma escravidão moderna, né? Então, esse é um debate também. Então, como atrair a população de favela para um emprego formal, mas tem que ser um emprego de qualidade, né? Isso eu não tenho a mínima dúvida que nós precisamos que o poder público esteja investindo, como aconteceu aqui, por exemplo. Eu acho que o Parque Realengo, a gente vê em volta, é um ponto que nós podemos analisar. Só que eu acho que dentro de todas as favelas, que as favelas têm suas múltiplas, né, particularidades ali, mas eu acho que o Estado precisa de uma agenda de transformação para desenvolver. Porque minha própria monografia foi sobre isso, né? Como uma praça pública tem um poder de desenvolver aquela região. Uma praça pública, ela, bem estruturada, ela pode gerar empregos, né, em volta ali. Ao mesmo tempo, ela é um fomentador de cultura, de esporte, de encontro para as pessoas. E cada vez mais as pessoas se encontram mais políticas, porque hoje, infelizmente, ou felizmente, mas enfim, mas há uma lógica das redes sociais, que ao mesmo tempo se conecta todo mundo ali, mas ao mesmo tempo afasta. Nada como isso aqui, da gente sentar, ficar meia hora, uma hora trocando ideia, porque a gente começa a perceber o que o nosso bairro tá precisando, o que né, o poder público não está fomentando. Então, eu acho que é necessário que não só de forma pontual, mas que nós precisamos desenvolver as favelas e principalmente utilizando o morador, o trabalhador e trabalhadora, que já fomenta ali, né, tem diversas tecnologias que vai promovendo, mas muitas das vezes não tem. Eu sei que o Sebrae se desdobra para estar, mas só o Sebrae não vai dar conta. Se não tiver um projeto do governo do Estado, do governo municipal, efetivamente colocando recursos, e aí eu tenho que falar da coisa básica, é do saneamento básico, é de uma moradia qualificada para as pessoas, porque justamente isso eu começo a ter... depois tu vem para cá, pô. Uma cadeira, para subir aqui. Aqui, ó, senhoras e senhores, Felipe Boró, vereador aqui da nossa região também. Enfim, eu acho que o poder público é central para trazer um desenvolvimento para as nossas favelas, utilizando as tecnologias sociais, porque não dá somente para o Sebrae ter esse papel, né? E a gente também da Câmara dos Vereadores, porque nós temos, por exemplo, leis. Eu tenho uma lei que é sobre turismo comunitário. Foi aprovado na Câmara dos Vereadores, justamente aqui no Barata, por exemplo, né, toda a Pedra Branca, é fundamental. Quantas pessoas não viajam ou vão para a Serra para subir o morro? Que é bom. Nós podemos aqui, ó, ter a Pedra Branca, que é linda, é maravilhosa, dá para ver a cidade, né, basicamente toda, se for no topo, dá para ver o outro lado, que agora é sudoeste, mas sempre nossa querida Zona Oeste, na P4, dá para ver aqui. Olha como um turismo de base comunitária pode ser desenvolvido para as pessoas que moram aqui, vir pessoas de fora, né, e gerar emprego formal, emprego bem qualificado, e que não precisa, assim como muitos aqui já fizeram, ou sua mãe, ou seu pai, seu tio, que tem que ir para o centro da cidade acordando de madrugada para levantar e para ser garçom, uma série de coisas. Então, é fundamental, tanto numa lógica micro,
né, entre o bairro, que dá para gerar muito emprego qualificado, né, e também numa lógica industrial, né? A gente tem aqui perto, por exemplo, o Distrito Industrial de Campo Grande, o de Santa Cruz também, como é que nós podemos desenvolver esses lugares para gerar bons empregos também. Então, eu acho que não tem como pensar num desenvolvimento e bons empregos se não tiver o poder público pensando nas favelas. Infelizmente, se a gente for pegar uma proporção, somente a gente vê o que é hoje, por exemplo, é a Barra da Tijuca. Quem lembra aqui o que era a Barra da Tijuca Recreia 30 anos atrás? Não era nada, basicamente. Era um lugar que tinha muita areia ali, mas não. E o que aconteceu? Teve um poder público, teve o Estado investindo bilhões e bilhões e bilhões. É fundamental ter o Parque Realengo, o Parque Oeste, e ontem foi o Parque Piedade. É fundamental, gente. Mas para transformar um bairro como um todo, como o Realengo, e seus subbairros, por exemplo, como o Parque Ideal, não tem como se não tiver um planejamento de uma construção, uma engenharia do poder público, senão nós vamos sempre celebrar pequenas praças em alguns subbairros, é bom, fundamental. Ou um parque como esse, fundamental também, mas para transformar a vida daquela região é somente uma grande engenharia e o poder público, o prefeito, o governador e até mesmo, principalmente, como está sendo aqui, né, a partir do PAC, para resolver aqui o saneamento básico, a questão de drenagem do governo federal, mas para isso precisa de política e, com certeza, da Câmara de Vereadores, né? Eu acho que hoje é um passo fundamental para isso. Obrigado. Obrigada. Agradecendo oficialmente aqui a presença do Felipe Boró. Obrigada por ter vindo, bem-vindo. Célia, queria te ouvir agora, que vocês sempre colocam em pauta na associação a questão da economia solidária e também o empreendedorismo na comunidade. Então, como que a gente faz para que esses pequenos empreendedores das favelas ampliem seus negócios para além do território? O que a gente pode fazer para ampliar isso? Então, primeiro dizer para vocês que na associação comercial, é uma associação que tem 215 anos, 216 anos, e é a primeira vez que a associação, no mandato do presidente Josier, tem um conselho de comunidades. Uma casa que sempre foi do empresários, nunca do empreendedor. E pela primeira vez, os empreendedores estão tendo acesso àquela associação. E vou falar uma coisa para vocês. Quando nós chegamos lá, como conselho, não olharam a gente muito bem, não, viu? Não olharam, mas eu ando para isso. E nossa meta lá era ocupar mesmo o espaço da associação, fazer conexões, mostrar o trabalho das comunidades, o forte trabalho dos empreendedores. E hoje tudo mudou. Tudo mudou, porque eles foram muito parceiros para poder ouvir. E aí, quando eles entenderam que as comunidades tinham negócios que eram muito importantes para os negócios deles, eles entenderam que nós não estávamos falando apenas de um negocinho, nós estávamos falando de negócios mesmo, de empreendedores com responsabilidade, que compram com nota fiscal o seu material e vendem com nota fiscal, porque eles são empreendedores e têm um CNPJ. E os que não são ainda, estão sendo capacitados para isso. Então, hoje, na associação comercial, o Conselho ele tem um espaço de muito respeito, de visibilidade, de entendimento de todos. Eu acho importante, na questão do empreendedorismo na favela, primeiro, a favela ser ouvida pelo poder público. O poder público não pode chegar com um projeto pronto para as favelas, para dizer que, olha, nós temos isso aqui, dinheiro para isso aqui. E se não for o que eu quero, né? Então, nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos que o poder público e a sociedade civil também se comprometa com essa formalização, com essa capacitação e que dê visibilidade aos negócios da favela. Tem muita coisa acontecendo. Tá? Tem muitos empreendedores, na verdade, a maioria dos empreendedores das favelas são empreendedores muito responsáveis, são pessoas que estão transformando vidas e estão, acima de tudo, dando trabalho digno para outros moradores das favelas.
Então, eu acho que o poder público tem que olhar com muito carinho, falo isso com o vereador sempre, que nós precisamos ser ouvidos para poder ter investimentos, né? Aí, no que o nosso vereador falou, né? Na estrutura da favela, nos espaços, para que sejam espaços visitados pelos turistas. Eu trabalho com turismo e ouço muito que eles, a grande demanda deles, eles querem conhecer o Pão de Açúcar, eles querem conhecer Copacabana, eles querem conhecer o Copacabana Palace, seja lá o que for, mas querem conhecer a favela. E querem conhecer a favela do dia a dia, não é a favela preparada para receber. É o dia a dia, o que acontece, como é que é a sua vida, como é que você faz. Agora, a gente também precisa estar preparado para poder entregar. E é esse o meu compromisso no Conselho, é esse meu compromisso na AMEBRAS, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, que existe há quase 30 anos. E eu venho de uma comunidade que ela tem se preparado todos os dias, tem se estruturado para poder receber e para poder fazer entrega, que é a Mangueira. Né? Há 3 décadas atrás, eu fui responsável, exatamente 30 anos atrás, eu fui responsável pelo programa social da Mangueira. Fui casada com o ex-presidente da Mangueira, hoje ex-presidente da Mangueira, o Elmo, e a gente sempre pensou, porque como a Mangueira é nossa origem, quando nós tivemos uma escola de samba na mão, nós usamos a bandeira da escola, o peso da escola, a popularidade da escola para poder fazer a transformação na nossa comunidade. Então, eu acho que hoje, quem viu cada comunidade, passou pela comunidade, usou a comunidade, tem que devolver para a comunidade o que ela precisa, que é respeito, dignidade e oportunidade. Eu sempre falo que nós vendemos o arroz, nós vendemos o almoço para comprar o jantar, mas falo também uma outra coisa. A gente tem que ter o orgulho, a gente quer ter o orgulho de poder comprar o arroz e feijão, resultado do nosso trabalho. Porque dar, às vezes, só no momento de muita necessidade, até que a gente possa conquistar. Tá? Porque eu não posso viver todo dia dependendo do poder público para ter o meu arroz e feijão dentro de casa. Eu quero ter o orgulho, eu quero ter a minha cidadania e o respeito de poder entrar no mercado, nem que seja comprar só o arroz e feijão, mas que ele venha do meu trabalho. Agora, o poder público precisa ajudar para que as comunidades tenham os seus negócios, que são muito potentes, que são muito de dar oportunidades e fazer a transformação de território. Essa economia territorial, solidária, criativa, né, que todo mundo fala na economia criativa, mas e territorial é de grande importância. A partir do momento que todos se unirem para que as favelas tenham dignidade com o seu trabalho, tudo vai mudar. Até o nosso cartão postal vai mudar. Então, eu creio que esses debates são de grande importância para que a gente possa levar não só para dentro das nossas comunidades, nossos territórios, mas, principalmente, conscientizar o poder público e chamá-lo para perto de nós. E a sociedade civil também, porque a sociedade civil não vive sem os nossos empreendedores, sem a favela, não vive sem as comunidades e não vive sem essa nossa proposta, né, tão criativa de inclusão, reinclusão e resgate das pessoas. Obrigada. Obrigada, Célia. Felipe, pegando até um gancho do que a Célia falou sobre a participação, né, dos moradores, como que a gente pode garantir que essas políticas e programas de geração de trabalho e renda que se aplicam às favelas sejam desenhadas com a participação efetiva dos moradores e empreendedores, para que não seja simplesmente imposta de fora para dentro? Como que a gente pode garantir essa participação? Olha, primeiro eu quero puxar um pouco da sardinha para a minha pasta, né? Que é o tema que eu dediquei minha vida toda, me debrucei e me qualifiquei para poder fazer esse debate. Muito também da provocação aqui da Carla, que está corretíssima. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala da capacidade das pessoas de gerarem renda, isso, obviamente, que na sua matriz, no seu âmago ali, você tem que estar falando de assistência social. Primeiro porque eu não conheço, não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço ninguém que consegue empreender com fome. Eu não conheço ninguém que consiga estudar quando
está passando por uma situação de vulnerabilidade. Eu não conheço nenhuma criança que consegue se desenvolver quando não tem 3, 4 refeições dignas dentro de casa. E assim é a realidade hoje dentro de uma favela. Então, a importância da assistência social, e a assistência social chega a todo e qualquer grotão dessa cidade, para todo e qualquer beco, viela, tem um CRAS, um CREAS atendendo aquela população, a gente precisa valorizar e valorizar muito. Porque falar sobre essas pessoas é um passo anterior a esse segundo passo da independência financeira. A assistência social vai chamar daquilo que eu entendo como mais importante do que a gente deva discutir também no dia de hoje, que é a inclusão socioprodutiva, que é quando você consegue dar capacidade àquele indivíduo de gerar renda, não é isso? Para que ele também não se torne dependente 100% do Estado. O Estado tem que ser um momento provisório, um momento de transição na vida daquela pessoa, daquele indivíduo que está passando por uma situação de vulnerabilidade e vai ser incluído num programa de transferência de renda, que vai receber o apoio do Estado num momento de dificuldade da sua vida, mas esse momento precisa ser um momento de transição. E aí a gente trata com um nome bonito, né, chamado inclusão socioprodutiva, que basicamente é formar mão de obra qualificada para que essa pessoa possa acessar o mercado de trabalho, né? Lembra que eu falei, Robertinha, que até para dentro das favelas a gente tem diferenças muito gritantes? Se você for hoje na Rocinha, e aí eu amo a Rocinha, um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, mas você tem 300 instituições do terceiro setor atuando, você tem a iniciativa privada, a Coca-Cola, a Unesco, sei lá, fala qualquer coisa aí que faça qualquer coisa de responsabilidade social, vai estar dentro da Rocinha e do Vidigal, porque é um lugar de muita visibilidade. E aí quando você vai para um território como o Curral, como o 77, como a Vila Vintém, como a Vila Kennedy, como a Vila Aliança, você vai ver que tem 1, 2, 3 instituições, muitas das vezes, atuando quando tem. Então, vamos dizer assim, esse nível de desigualdade também para dentro das favelas, a gente precisa debater, né? Porque as oportunidades são distintas, inclusive, dentro das favelas. Por isso que a gente não pode falar favela, termo único. São coisas distintas, cada um para dentro de uma realidade. E, obviamente, que para dentro de todas essas realidades, a assistência social precisa se fazer presente no dia a dia dessa população, porque garante direitos, porque garante o direito das nossas crianças, porque faz com que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade possam, né, sair daquela realidade que elas se encontram. Tem como você fazer como hoje a gente está aqui, 100 pessoas sentadas. Como eu vou falar de empreendedorismo com alguém que está com a geladeira só com água dentro de casa? Não tem como, você não consegue avançar nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa discutir a questão da assistência social, sempre em paralelo com a questão do emprego, da renda, da inovação e de uma série de outras construções que a gente vai fazer para mudar a realidade daquelas pessoas. Mas, para finalizar, acho que a professora Célia tem razão naquilo que ela está dizendo. Hoje a gente não consegue fazer aquilo que lá atrás nós chamamos de orçamento participativo, que é, literalmente, fazer com que as pessoas possam decidir qual é a melhor ação para aquele território, né? Às vezes o poder público vai da cabeça de um gabinete ou vai da cabeça de um chefe do executivo e imagina um projeto que é revolucionário e para aquela realidade daquela comunidade local não faz sentido nenhum, né? Eu tenho uma experiência com o Vidigal, um lugar que eu tenho muita relação com o território. O Vidigal tem muita coisa, como eu já disse, porque lá tem muito investimento público do terceiro setor, as ONGs, tem muita gente atuando. E aí a gente vai lá fazer uma discussão, a grande discussão do Vidigal é que não se tinha uma clínica da família. Então o poder público estava ali investindo pavimentação, praça, em suma, numa série de outras coisas, mas quando parou para ouvir o que aquela comunidade local tinha a dizer, nós precisamos reforçar a atenção básica. Nós não conseguimos ter a atenção básica necessária. Nós somos atendidos pela clínica da família que corresponde ao território do Leblon. Então, quando você faz essa inversão de pauta, e está sendo construído lá, parabenizar o secretário Daniel Sorange, porque pegou um prédio que o tráfico estava explorando para poder vender ali aqueles apartamentos e está transformando numa clínica da família. É a inversão do orçamento. O orçamento precisa caminhar neste sentido, Roberto. E professora Célia, a senhora tem muita razão. Inversão da lógica. Tem de ser o orçamento participativo. É quando você escuta, faz esse diálogo com a população com o ouvido grande para poder dizer o que vocês necessitam nesse momento de mais urgente no território. E muitas das vezes pode ser uma coisa que para o poder público é banal, mas para aquelas pessoas pode mudar a realidade de uma vez por todas. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa caminhar. Saber que cada favela é uma favela e tem uma realidade,
cada realidade tem uma história, um viver e um saber diferente, e a gente precisa, para cada território como esse, construir uma política pública em conjunto com a população, porque só assim faz sentido, né? Fazer política ao lado do povo e pelo povo e ouvindo as suas demandas locais. Obrigada, Felipe. Falando em ouvir demandas locais, faz parte aqui também do projeto do Extra Favelas, uma pesquisa que o Jornal Extra está fazendo. Ela está disponível no site do Extra e é para ouvir justamente os moradores das favelas sobre suas demandas. E a gente também tem promotores aqui que estão recolhendo resposta. É muito importante que vocês participem, porque vai ser a partir disso que a gente vai entender melhor a realidade de vocês e também vai passar todos os resultados para a Câmara Municipal. Então, agradeço muito quem puder participar e também divulgar, compartilhar a pesquisa, que está no site do Extra. Carla, no ano passado, numa entrevista, você até enfatizou que empreender nas favelas exige um apoio diferenciado, por conta das barreiras como infraestrutura, informalidade e visibilidade. Qual dos obstáculos que você já identificou é o ponto de alavanca para que os microempreendedores de favela consigam efetivamente aumentar a sua renda? Bom, vamos lá, né? O que a gente tem aprendido aí ao longo dos anos é que para esse empreendedorismo florescer, a gente tem que atuar em algumas frentes, de uma forma geral. Então, primeiro é na política pública, né? Então, o SEBRAE tem uma série de programas e projetos voltados aos gestores públicos, né? Para a gente conseguir trabalhar esses planos municipais de inclusão produtiva. Então, por exemplo, tem uma coisa que às vezes é um detalhe. Todo município tem um fundo municipal de assistência constituído. Mas quando a gente foi olhar as nossas 92 cidades do estado, muitos deles são tão antigos que não permitiam custeio de atividades para o empreendedorismo. Então, vamos ajustar o Fundo Municipal de Assistência, né? Então, assim, tem questões de políticas públicas que precisam ser realizadas. Sejam em termos de fomento, então, recursos para a gente poder drenar para o empreendedorismo. Às vezes, são legislações. Um exemplo que eu dou é do MEI, que muitos de vocês, né, a maior parte, conhece essa figura do MEI, que é o microempreendedor individual, que ela nasce no nosso país em 2008, né? Foram 3 estados que começaram com a política. E se você for em outros países do mundo, você não tem essa figura. Então, os mais pobres, para empreenderem, precisam formar cooperativas ou associações. Não existe uma forma legal, juridicamente, né, de você empreender. Então, o MEI é uma super política pública. A gente depois pode conversar das melhorias, tudo isso. Tem um outro bracinho que é mais recente nosso, mas nasceu do aprendizado com as favelas, que é o terceiro setor. Como é que o SEBRAE pode ser um braço de apoio e fomento ao terceiro setor? Porque as organizações sociais estão nos territórios, dentro deles sem sair, com muita dificuldade de captação de recursos, de prestação de contas, de tudo, mas eles são um ator muito importante. Então, o SEBRAE hoje, por exemplo, tem conexão terceiro setor. Todo mês de janeiro, a gente abre um edital, cada ano a gente fica com cerca de 80 organizações sociais, né? Para a gente conseguir apoiá-los na gestão, mas também entregar oferta de qualificação empreendedora para os seus beneficiários finais, organizações sociais de trabalho e renda. Então, esse ator também é muito importante para o empreendedorismo florescer. E o último, que é a nossa paixão, são os próprios empreendedores, né? Então, como é que a gente consegue fortalecer os empreendedores, por meio da qualificação empreendedora, por meio da entrega de ferramentas para o empreendedorismo, né? Porque, assim, o saber fazer, isso eu converso muito com os meus colegas dos outros SEBRAEs, né? Então, a questão, as pessoas lá no norte do país, em outros lugares, vão discutir o valor dos benefícios sociais. A gente vive num super centro urbano, o custo de vida do Rio de Janeiro é caro pra caramba. A gente está numa das cidades mais caras do nosso país. O fato de você receber um benefício social não te isenta da necessidade de geração de renda, né? Então, o benefício, ele é um alívio da situação de pobreza. A superação da pobreza, ela vem pela inclusão produtiva, né? Então, a gente não tem que ensinar, porque quando o pessoal fala assim, o SEBRAE vem para ensinar, os empreendedores sabem o que tem que fazer. O que a gente faz é conseguir entregar as ferramentas necessárias para aquele empreendedorismo gerar mais renda. Então, quando a gente chega na comunidade e aquela senhora que vende bolo, ela sabe fazer aquele bolo melhor que ninguém, a gente não tem dúvida.
mas ela sabe fazer aquele bolo melhor que ninguém para a sua família e para o seu entorno. E se de amanhã ela tiver que passar de 10 bolos para 100 bolos? Ela vai continuar ganhando dinheiro ou ela vai perder dinheiro? Porque a quantidade de farinha que ela aprendeu a botar com a tetravó dela é muito maior do que a que precisa. Ou porque o forno está numa temperatura que está gastando mais gás do que precisa. Então, não é só a qualificação do empreendedorismo, mas a questão da produtividade do nosso país é uma questão séria. Já é séria para o empreendedor grandão, que tem muita grana. Para o empreendedor menorzinho, é mais ainda. Como é que a gente pode ser mais produtivo? E aí, o mais produtivo, outro dia eu levei um esporro, que o pessoal falou, a gente já trabalha pra caramba, você quer que a gente trabalhe mais? Não é o mais produtivo em termos de mais hora, é de receber mais dinheiro pela mesma quantidade de horas que você está dedicando àquilo. Isso fala de insumo, isso fala de forma de fazer, isso fala de infraestrutura também. Então, como é que a gente consegue, com os empreendedores e aí com parceiros, porque a qualificação profissional nunca é feita pelo Sebrae, né? Mas são os nossos primos do S e muitas organizações sociais que fazem, e a própria política pública, né? A gente encontra em muitos CRAs, oficineiros, tudo isso, que vão ensinar o saber fazer. Aqui a gente tem uma parceria, por exemplo, com o Instituto da Providência. Há muitos anos que a gente mensura até o incremento de renda, em que a gente vai entender que para esse empreendedorismo florescer, a gente tem algumas fases. A primeira é o que a gente chama de retirada do desalento, porque, como o Felipe falou, as pessoas estão com fome, estão desacreditadas, né? Não tem como você estar com toda a energia do mundo. Então, como é que você, a partir da rede de proteção social... Então, primeiro, vamos ajustar isso. Está lá no CRAS, foi fazer essa visita, está inscrito no CadÚnico, é uma família beneficiária, vamos trabalhar. Vamos trabalhar um plano de condição de vida de autonomia financeira? Fizemos isso, vamos qualificar profissionalmente? Fizemos isso, vamos qualificar empreendedorismo? Então, se eu sei fazer, vamos ensinar a vender, vamos ensinar a postar no Instagram, galera. Porque mesmo que você venda para o seu vizinho, hoje em dia, quem não está na rede não existe. Então, esse conhecimento é muito importante, né? E depois disso, vamos mentorar, né? Então, vamos continuar do lado dos empreendedores para eles florescerem. Então, a gente tem uma enormidade de projetos voltados aos diferentes empreendedores, porque não é uma favela, como o Felipe falou, e não é um empreendedor. A moça de gastronomia é muito diferente do menino de economia criativa, que é muito diferente da senhora costura, que é muito diferente do cara da logística, né? Então, tem muitas questões que a gente precisa fazer, né? O ouro a gente tem, que são os empreendedores. A gente tem um povo cheio de garra, com muita criatividade, que dá nó em pingo d'água. O ajuste é da infraestrutura. Então, por exemplo, uma questão que a gente vê muito, você falando em obstáculo, é que hoje todo mundo vai ter um celular e algum acesso à rede, mas ele é precário. O pacote de dados dá para você responder as fofocas no Zap, mas para você baixar um software de gestão, não dá, entendeu? O telefone dá para você postar foto no Instagram, mas para você baixar o software de gestão, não dá. Então, a gente tem gargalos, sim, de infraestrutura, seja de rede, de material, de tecnologia, que precisam, sim, ser encarados para que a gente consiga levar esse benefício, né? Quer dizer, os empreendedores geram uma enormidade de benefício para os seus territórios e para a nossa economia, porque, como acho que foi Felipe falou, as questões foi Célia, estão todas interrelacionadas, né? Quantidade que as favelas compram das indústrias é enorme, o mercado é o mesmo, né? Então, está tudo interrelacionado. Como é que a gente vai conseguir fazer com que esse benefício que o empreendedor da favela gera para a sociedade volte cada vez mais para ele, né? Obrigada, Carla. Célia, Carla até narrou uma situação de uma hipotética de uma mulher vendendo bolo, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, porque muitas mulheres nas favelas começam a empreender por necessidade mais do que sobre uma oportunidade, né? Como que a gente pode fazer para transformar esse empreender por sobrevivência em empreendimentos sustentáveis e rentáveis, garantindo que essas mulheres conquistem autonomia econômica e aumente a sua renda a longo prazo? Primeiro, a gente precisa empreender para viver, né? A gente precisa viver. Sobreviver é muito triste, é penoso. A gente precisa viver. A maioria dos empreendedores da favela, na verdade, são mulheres. São, Carlinha, mulheres, né? Mulher põe a mão na massa mesmo, vai. Eu acho que ela tem um espaço maior, né? Ela tem mais oportunidades, mais criatividade. Desculpem os homens, mas
para empreender na favela, as mulheres dominam mesmo. Agora, e as mulheres têm multicompromissos, né, responsabilidades, porque, além de empreendedora, ela é dona de casa, né, ela cuida dos seus idosos, ela cuida da família, né, então, ela precisa, na verdade, ter uma vida organizada para que ela possa, que tudo isso possa dar certo. Eu acho que, a partir do momento, como Carla já citou, que os empreendedores, principalmente as mulheres, né, que empreendem, elas tenham equipamentos disponíveis para poder colocar a sua produção, o seu serviço, o seu negócio, o seu produto bem no mercado, eu acho que é um avanço muito grande. Eu quero falar aqui, já que falamos sobre as mulheres e tal, tem um escritor, eu fiz uma colinha aqui, porque eu acho isso tão forte o que ele escreveu. Ele escreveu um livro, Favelismo, que é o G. Coelho. O livro do G tem várias coisas muito fortes, né, porque eles falam, na verdade, de tudo que se passa, pelo menos que já aconteceu, que acontece numa favela. Mas a dedicatória dele é fortíssima, fortíssima. Tu já leu, Carlinha, a dedicatória dele? É assim. Primeiro, o G, ele mexe em filosofia. Ele é favelado, gente. Ativista político e se dedica à luta contra as desigualdades pelo fortalecimento da identidade preta e favelada e pela resistência e construção de novas possibilidades para o povo periférico. Aí vai lá o trecho dele. Eu tirei uns trechinhos. Dedico o livro a mulheres negras que carregaram e ainda carregam nos ombros o peso de uma sociedade estruturada pelo racismo patriarcal. Cada uma delas é testemunha de uma história de dor, mas também de uma força que se recusa a ser apagada. Aos moradores e moradoras das favelas, dedico esses passos que sintetizam a história das adversidades, mas também a criatividade, a potência e a resiliência do povo brasileiro. Aqueles que enfrentam a ausência do Estado, a discriminação e a criminalização cotidiana, mas ainda assim conseguem construir territórios de vida, cultura, solidariedade e resistência, que subvertem a lógica da exclusão com sua força vital, transformando escassez em abundância, dor em luta e periferia em centro. Que favelismo seja uma teoria, uma prática e um caminho para a construção de um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. E que nunca esqueçamos, enquanto houver favela, haverá luta, resistência e transformação. Eu acho que isso é muito forte e a gente precisa refletir sobre isso. E o poder público e a sociedade precisam ser parceiros das favelas, dos morros, das vielas, tá? Para que a gente tenha uma cidade, um estado e um país mais igualitário, mais digno, tá? E mais orgulhoso do que nós somos, porque nós somos um país muito criativo. E lembrando, gente, nós não temos guerra. A gente precisa aproveitar isso. Obrigada, Célia. Felipe, aqui, como a gente já até falou um pouco, a assistência social ela é frequentemente a porta de entrada, né, para programas de emprego e inclusão produtiva. Como que a comissão que você preside está atuando hoje para conectar os serviços de assistência social às oportunidades concretas de geração de renda e empregabilidade dentro das favelas? Bem, está voando o papel. Mas a nossa comissão, na verdade, ela tem um dos pilares mais importantes e de sustentação, Roberta, é porque a gente possa fortalecer a política do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. A gente ainda carece muito de equipamentos nesse sentido, de CRAS, de CREAS, de conselhos tutelares, de unidades de reinserção, para que a gente possa estar permanentemente ocupando esses territórios através da assistência, né? A gente já viu outrora que a presença somente do Estado, através das forças policiais, por exemplo, não são suficientes. A gente precisa ter políticas que façam a transformação através do social, principalmente para dentro das favelas. Então, lá a gente está lutando para que a gente possa fortalecer essa política importante para a cidade, que é da assistência. Mas, do mesmo modo,
como eu já tinha dito, eu acho que a grande transformação para dentro das favelas, hoje, é você conseguir fazer com que aquelas pessoas que estão dentro daquele território possam acessar a renda. E não existe outro caminho para acessar a renda, pelo menos eu não conheço outro caminho para você acessar a renda, quando você não tem o mínimo de qualificação para poder estar no mercado de trabalho. Né? Não dá para que a gente possa estar somente nas favelas, atuando com emprego e renda, por exemplo, ofertando oportunidades de emprego para auxiliar de serviços gerais, para trabalhos, né, secundários ali. Todo trabalho é digno, eu sou filho de uma copeira e tenho muito orgulho da minha mãe, mas não dá para o filho do favelado sempre ficar com as piores oportunidades. Eu vou contar só um exemplo aqui que eu acho que também muda um pouco do paradigma daquilo que a gente pode fazer para mudar a realidade das favelas. Tem uma coisa, Carla, que é também uma coisa muito interessante. Sempre que chega algo para formar mão de obra do favelado, é sempre curso de barbeiro, trança, unha. Nada contra isso, gente. Tem que fazer mesmo. Mas se a gente só oferta o mesmo nível de acesso à renda, né? De você qualificar as pessoas com a mesma coisa, você não consegue sair, você fica patinando, você fica fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo claro. Tem uma instituição que eu ajudei a formar, que é o Instituto CRER, que a gente faz basicamente mão de obra. Não perde tempo fazendo qualquer outra coisa, porque o cara está ali passando fome e ele precisa ter ali uma capacidade de acessar a renda de alguma forma. Então a gente fez curso de refrigeração. Não conheço lugar no planeta que tenha mais ar-condicionado do que favela, Siri. Não tem, não existe. Você tem casa com 3 cômodos e 5 aparelhos de ar-condicionado. Então você ensina o moleque ali a lavar um aparelho de ar-condicionado, que ele cobre R$80, que é muito abaixo do mercado de trabalho, ele já ganhou a diária do pai dele, que é auxiliar de serviços gerais, ou pedreiro, ou servente. Né? A outra coisa que a gente conseguiu fazer, que parece simples, mas não é, a gente conseguiu fazer um curso, e muito do saber do próprio favelado, tá? Porque os professores são todos do território, para montagem e manutenção de celular, Carla. Porque hoje, eu não sei se vocês já tiveram o celular quebrado, o cara te cobra R$100 de mão de obra e troca em 12 minutos. É o que o pai dele leva em 2 dias de trabalho. Então, a gente precisa entender que esse território, a gente precisa também trazer a expertise, as novas tecnologias, o novo formato de sociedade que a gente vive, para que aquele indivíduo possa acessar renda. E, repito, não pode ser sempre dentro da mesma ótica que a gente vai formar marceneiro, que a gente vai formar... Nada contra isso. Inclusive, tem até uma escassez de mão de obra qualificada na indústria da construção civil. Mas nós precisamos entender a realidade dos territórios e fazer com que aquela pessoa acesse renda dentro da realidade que a gente está vivendo hoje. A Carla citou um exemplo muito claro aqui. Se vocês aqui empreendem de alguma forma, vocês sabem hoje o papel e quanto é caro e quanto tem de escassez no mercado, por exemplo, de social media. O cara que consegue acessar de forma qualificada, fazendo tráfego pago, uma série de outras coisas, o Instagram, o Facebook, fazer venda ali pela internet. E esse profissional é muito caro. Se você consegue hoje, por exemplo, e é um curso que eu queria poder dar hoje dentro da favela, de pegar um moleque, fazer com que o moleque tenha essa capacitação, ele vai vender para o açougue do bairro, ele vai vender para o armarinho, ele vai vender para a menina que faz o bolo, é tirar uma foto mais qualificada, é montar uma logo, é fazer o Instagram do cara, é conseguir fazer com que ele possa fazer um investimento de tráfego pago e de patrocínio para dentro daquele território, é falar diretamente com o público dele. Vocês sabem, hoje o Facebook, se você botar R$100, você pode falar com mulheres negras de Realengo, com faixa etária de 30 a 45 anos. Isso o Meta te proporciona hoje. Só que temos uma escassez gigantesca desses profissionais. Como que a gente faz para formar esse moleque que está dentro hoje aqui do território de Realengo, para que ele possa vender para esse monte de comércio que a gente está vendo aqui agora? Então, eu acho que a gente tem que ter criatividade, a gente tem que pensar fora da bolha e a gente tem que saber que a gente está vivendo num momento de um mundo completamente distinto, principalmente nas relações de trabalho, do que a gente viu alguns anos atrás. A busca incessante que foram dos nossos pais por uma carteira de trabalho assinada, por uma estabilidade, já não é mais a realidade que se impõe hoje nas relações de trabalho, e principalmente de um jovem que não quer mais viver essa realidade. E a gente precisa respeitar, mas dar capacidade para que esse jovem tenha o mínimo das garantias sociais e possa empreender e possa transformar a sua realidade e a realidade da sua família.
Muito obrigado. Roberta, posso fazer uma interferência rapidinho? Claro, É fala. muito rápido, é porque o vereador falou. Por isso, vereador, que tem que ter paciência de ouvir favela por favela, porque é diferente uma da outra. A manicure, a costureira, a pessoa que faz maquiagem pode ser muito forte dentro de uma comunidade, mas não de outra. E as nossas comunidades têm um potencial criativo, artístico muito forte. Não serve só conversar com uma favela, com líderes de uma favela e padronizar o projeto para todas as favelas. Tem que ter essa paciência, tem que ter esse olhar e tem que ter essa sabedoria, por favor. Obrigada. William, que a gente passou rapidamente por esse tema, mas eu até queria voltar nisso, que é na questão da informalidade, que a gente sabe que muitas pessoas dentro das comunidades ainda atuam na informalidade, às vezes, muitas vezes, sem a informação de como legalizar os seus próprios negócios ou em relação ao custo. Quais são as estratégias que você considera mais eficazes de estimular essa formalização sem penalizar quem hoje sobrevive desse mercado e oferecendo assim, incentivos e suporte para essa transição? Boa, Roberta. Então, eu acho que é importante a gente colocar também que empreender é um ato, né, de empreender, mas assim, a gente também tem que colocar que as pessoas são trabalhadoras, porque não dá para colocar todo mundo, porque minha avó, eu lembro que ela trabalhou muito tempo, ela está aposentada hoje, trabalhou como faxineira no CCA, lá de Campo Grande, mas ela trabalhou muito tempo também fazendo sacolé lá no 32, eu lembro muito bem disso e gerava uma rendinha. Ela não era empreendedora, ela trabalhava e fazia ali o sacolé dela para a galera da rua e das outras ruas em volta. Por que eu estou falando isso? A gente, as favelas têm uma potencialidade, eu não vou falar duas vezes aqui, porque eu acho que já foi, né, vasto isso aqui. Só que eu vou trazer mais uma vez a importância do poder público em um aspecto, por exemplo. Se não tiver fomento e investimento para essas pessoas, como a tia que faz o bolo sensacional e quer escalonar isso, como que eu vou dar mais produtividade se eu tenho que comprar, por exemplo, uma batedeira que é R$5.000? Como é que consegue R$5.000 para isso? Se não tiver o Estado pensando em fomentar, em dar dinheiro mesmo para essa pessoa, óbvio, né, a partir de um projeto que o Estado pode dar, o Sebrae ajuda muito, porque, gente, empreender... É importante a gente falar que empreender é fluxo de caixa, empreender é planilha de Excel, empreender é você pensar no marketing, empreender é a técnica que você tem também para fazer o bolo e escalonar isso. Porque senão, qualquer uma pessoa, eu sou empreendedora, e automaticamente no psicológico a gente coloca como eu sou o Paulo Lema, o dono da Brahma. Não, não é isso. Assim, eu acho que as pessoas são trabalhadoras e têm um ato de empreender, até para se reconhecer como um trabalhador, se reconhecer na favela, ou uma trabalhadora, que é a grande maioria, se reconhecer na favela. Então, baseado nisso, eu acho que essa lógica de ter investimento para as pessoas, fomento, e ali um fomento de 100, 200 mil, 300 mil, para essa pessoa começar a, por exemplo, aí eu falo do trabalho formal. Vamos lá, a tia, né, teve ali o incentivo do Estado, conseguiu R$300 mil, conseguiu fazer da cozinha dela, ela foi ali, alugou, né, fez uma estrutura melhor, e aí precisa de mais 2, 3 pessoas. Vai colocar a lógica ali formal. Olha, carteira assinada. Mas essa pessoa quer trabalhar a escala 6x1? Não quer trabalhar. Aí já começa a entrar numa lógica de, a partir de uma pessoa que teve a possibilidade, conseguiu o fomento, vai botar 1, 2, 3, 4, 5 mulheres ali, ou homens para trabalhar, vai querer trabalhar, não vai querer trabalhar essa escala 6x1. Então, é fundamental que o Estado, assim como dá muito dinheiro para grandes empresas, tem que principalmente ter um projeto para colocar investimento na tia. No carnaval é muito isso. Olha a indústria que no carnaval que nós temos, mas principalmente, aí vira e mexe, infelizmente, como aconteceu no ano passado, um lugar que as pessoas estavam trabalhando ali, aí chegou na nossa comissão, análogo a trabalho escravo. Olha isso, a indústria do carnaval, que é central para o Rio de Janeiro, as pessoas estão trabalhando em determinado momento análogo à escravidão. Então, se a gente não começar a olhar isso na lógica do trabalhador, que o trabalhador precisa ter dignidade, coloca todo mundo né? Todo mundo é empreendedor, e aí se olha com uma outra característica. Então, a lógica para mim é o seguinte, né? E aí, como presidente da Comissão de Trabalho, nós precisamos sim
dar dignidade a esse trabalhador, que pode sim, no ato de empreender, começar a ter um pequeno, médio empreendedor, ter uma empresa, e aí começar a dar de forma digna para os seus trabalhadores em volta ali, bons salários, boa remuneração, e eu acho que sem o poder público é impossível que isso aconteça na centralidade, por óbvio, pegando a melhor da tecnologia que cada ser dentro das favelas tem, porque isso nós sabemos, porém, se não tiver fomento direto em colocar dinheiro mesmo para a tia do bolo ou para a pessoa que está ali no telefone, que pode escalonar, né, pode estar ali, um jovem de 18 anos aprende a resolver um iPhone. Ele vai ganhar R$100, muito mais que o pai dele, infelizmente, está ganhando no dia, né, indo para o centro e tudo mais. Porém, como é que a gente vai desenvolver esse jovem? Como é que a gente vai botar esse jovem para colocar mais 3, 4 pessoas para dar bons salários? E aí não tem como fugir da centralidade do Estado e ter bons trabalhadores e trabalhadoras aí a partir das favelas. Obrigado. Obrigada. A gente vai entrar agora nas perguntas da plateia, mas eu queria só avisar que depois vai ter um show, gente. Então fica por aqui, porque vai ter um show aqui quando a gente acabar o debate. A primeira pergunta é da Luciana. Ela não falou para quem, ela não direcionou, então fica aberto quem achar que pode contribuir. Ela falou o seguinte: estamos na era digital, então gostaria de saber por que o poder público não investe em colocar na grade escolar disciplinas como informática. Por exemplo, porque hoje, quando os estudantes concluem seus estudos, eles têm dificuldades para arrumar emprego por falta de capacitação nessa área. Então, quem gostaria de falar? Carla, talvez você estava aí balançando a cabeça e falou bastante sobre tecnologia. Eu acho que o poder público tem que investir em informática, né? Mas é fácil falar da minha cadeira do poder público, por isso que eu não ia pegar o microfone. Não, mas eu até te provoquei para falar sobre essa importância, né? Isso, mas primeiro, eu quero fazer um jabá aqui. O Sebrae está toda terça-feira na Nave do Conhecimento, que é um equipamento da Prefeitura do Rio, de inovação. Tem 50 mil cursos lá voltados para essa área, né? Então, a nave aqui de Realengo. Então, a gente está lá toda terça, mas a nave está lá de segunda a sexta, com um monte de oferta, né? Então, é um espaço importante de acessar. Essa questão da tecnologia, Luciana, você tem toda a razão. E é antes disso. Quando a gente vem para o debate da inteligência artificial, que é super atual, né? Vai pegar nosso trabalho, vai fazer as apresentações, vai criar tudo. O que hoje ela precisa para funcionar? É o tal do danado do prompt. O que é o prompt? É o comando. É a gente escrever para a inteligência artificial. Quero que você faça, sei lá, um palco escrito extra favelas, parará, para a gente ter o que a gente quer dela. A gente só consegue fazer esse danado do prompt se a gente tem educação e sabe escrever bem. Então, a gente está voltando para uma discussão. Então, quer dizer, tem que ter acesso à tecnologia, tem que ter curso de informática, mas tem que escrever bem. Então, assim, essa discussão da educação básica nunca foi tão essencial, porque não vai ser substituído quem souber comandar. Eu até acredito que na evolução a gente vai ter outras formas de comando, mas hoje essa é a verdade. Então, Luciana e todo mundo, esse é um domínio fundamental, entender, né? Como é que essa rede funciona, o que a gente pode fazer, como é que a gente barateia, vou voltar aqui para o Sebrae, para os meus negócios, como é que a gente barateia, né? O que a gente usa, às vezes, para fazer uma foto, às vezes para fazer uma divulgação, um card para eu botar no Zap para vender meus produtos. Isso tudo a gente pode fazer com a inteligência artificial, tem meios da gente fazer isso, mas a gente tem que aprender a fazer isso, né? Então, é fundamental, sim, ter acesso à tecnologia da informação, ter acesso à informática, não só o uso do telefone, porque a galera, sobretudo os mais jovens, estão achando que estão sabendo usar o telefone e estão arrasando. Mas ainda se precisa, sobretudo para empreender, volto aqui, do danado do Excel, da continha, da gente saber. Então, é importante o uso do computador, da gente saber esses softwares, essas informações, né, e esses mecanismos que a gente tem. É importante investir nisso, com certeza, não tenho dúvida. Quem está precisando de cursos como esse, Nave do Conhecimento, não é minha, do município do Rio, mas nós estamos lá, a diretora Tatiana nos acolhe com muito carinho e presta um ótimo serviço. Então, por favor, a Nave do Conhecimento está aí para ensinar informática e tecnologia.
Obrigada, Carla. Tem uma pergunta agora da Luciana Braga para o Felipe. Posso pegar essa? Você quer pegar o gancho? Quero. Vamos lá. Bom, então, eu estou falando aqui de educação e de informática, né? Eu acho que o último grande projeto, eu falo do Estado, não só a cidade, né, mas que tem muito impacto na cidade do Rio de Janeiro, mas que o Estado do Rio de Janeiro viveu. Na educação, foi com os brizolões, né, a partir do Brizol e da Darcy Ribeiro, que tinha ali um brizolão de 7 da manhã até 5 da tarde, era tempo integral, a criança entrava e tinha 4 refeições, tinha dentista, enfim, na sua época, que essa lógica da informática não era tão, estou falando aí da década de 90, enfim, não era tão 80, 90, não era tão forte. Mas hoje, infelizmente, nós temos mais de 1.500 escolas na cidade do Rio de Janeiro e não são integrais. E aí, né, podem falar que é integral, mas acaba no máximo 2h30 da tarde. Como é que a mãe, 2h30 da tarde, que trabalha, vai, né, pegar o seu filho esse horário? Então, assim, a grande questão é que nós precisamos passar por uma revolução na educação e, principalmente, olhar essa escola como um lugar de saber, por óbvio que é, mas um lugar de transformação, de revolução, como foi feito no passado, e foi destruída a lógica do tempo integral, né, mas colocar ali a cultura, colocar principalmente, né, a informática, porque hoje, se eu quero ter produtividade, vai passar por inteligência artificial, vai passar por informática, vai passar por tecnologia. E hoje, infelizmente, a grande maioria, né, tem até aí como é que é o nome mesmo? Jets. Enfim, hoje tem uns jets aí que, para ser um jet, um centro tecnológico, falta muito. Mas eu acho que é uma iniciativa, também não vou aqui acabar 100% com o projeto, mas falta muito para efetivamente, primeiro, ter um centro tecnológico ali, porque hoje é só uma sala, mas principalmente envolver a escola, os alunos, a comunidade escolar, numa lógica da tecnologia e da informação a partir da informática e assim por diante. Então, eu acho que todo mundo sempre, a gente como político, né, vamos investir em educação, eu acho que isso é fundamental, mas principalmente a gente como vereador não tem como fazer isso, porque isso é prerrogativa diretamente do Executivo. Eu acho que hoje o Executivo falha muito em não ter uma escola efetivamente de tempo integral e colocar a informática, a cultura ali dentro, como no passado já houve, mas infelizmente abandonamos, mas não é à toa, né? Com certeza, se tivesse aí cada brizolão que nós temos, com a mesma lógica do que Darcy Ribeiro e o Brizola fez lá no passado, com certeza não teríamos essa desigualdade, tanta gente passando fome. Obrigado. Obrigada. Felipe, tem uma pergunta aqui da Luciana Braga para você, que é: qual projeto ou iniciativa que você considera mais inspirador ou bem-sucedido na favela? Aí ela está te pedindo um exemplo de pessoa ou iniciativa que ajudou alguém a superar os obstáculos sociais e econômicos. Cadê a Lu? Tá aí? Oi, Lu, tudo bem? Olha, tem muita coisa boa sendo feita, e principalmente não sendo feito diretamente pelo poder público, né? Quando você anda pelas favelas da cidade do Rio de Janeiro, acho que todos nós aqui andamos, para cada lugar, cada canto dessa cidade, se não fosse o papel das instituições do terceiro setor, as ONGs, as organizações da sociedade civil, nós teríamos uma realidade muito difícil nessa cidade. Porque essas organizações chegam a locais que o poder público não consegue chegar, né? Atuam diretamente no território naquilo que a professora falou e que os demais já falaram, dentro da especificidade local. Lembra, né? Eu estou a todo tempo reforçando. A Vila Kennedy não tem a mesma realidade da Vila Aliança. Estão divididas ali por um morro, mas cada uma com a sua vivência no dia a dia. Mas para cada lugar que a gente vai, a gente vê uma experiência muito bacana, muito interessante e que muda a vida das pessoas. Mas para mim, e aí, Lu, sendo muito sincero, eu não conheço nenhuma experiência melhor do que você dar a dignidade do cara poder trazer uma bolsa do Guanabara com arroz, feijão, óleo e uma carne para dentro de casa no final do expediente. Porque às vezes a gente discute muito lúdico, né? O que a gente vai fazer para mudar? Mas e o para hoje? Como que a gente muda aquela realidade? Reforço para vocês, a gente fazia e faz ainda, continua fazendo, mesmo sem incentivo do governo, né? Você pega o cara, a gente consegue em 6 semanas formar para que ele possa ser um técnico em refrigeração voltado para a questão do ar-condicionado split. Vou usar esse mesmo exemplo. Esse cara hoje, em média, ele ganha 300 a 350 reais para instalar um ar-condicionado.
isso mudou a vida dele e da família dele para sempre. Pode ter certeza absoluta. Porque aquele cara não vai mais ficar refém de ter um trabalho que muitas das vezes, da escala 5x1, que o Siri falou aqui, ele trabalha no comércio muitas das vezes, né, de segunda a sábado, folgando uma vez por semana só, e ao final disso recebe um salário mínimo ou menos. Então eu acho que a gente dá a capacidade, e não vai ter projeto para mim no mundo que vá mudar, que vai ser melhor do que isso, de você entregar a capacidade do cara, da dignidade da família dele através da renda, né? A parte mais sensível do corpo humano é o bolso, não tem outra parte mais sensível. Então, a gente precisa, cada vez mais, e aí, trazendo um pouco também agora do macro, né? O que a Carla e o que o Siri falaram, eu só quero colaborar num ponto. Assim, eu acho que a gente precisa rediscutir no nosso país o formato de educação que a gente está dando. Desde a educação básica, mas também passando pelo ensino superior. Quer um exemplo claro? A gente está remando na contramão do mundo. Hoje, o Brasil tem mais dentista do que qualquer país do mundo. Não existe nenhum país do mundo que tenha tanto dentista. E não existe país no mundo que tenha tantos bacharéis em direito, né? Que não se tornaram advogado porque tem uma prova ali. O que a gente precisa fazer nesse sentido? Caminhar como a União Europeia, como os Estados Unidos, investir em técnicos. A gente tem pouquíssimos técnicos. Hoje, TI, tecnologia da informação, é o que move o mundo. Nós temos uma escassez desses profissionais no mercado, né? Nós temos uma escassez da robótica, de uma série de outras ações que hoje mudam a realidade do mundo e que a gente não consegue ter esses profissionais. Porque muitas das vezes estão apegados, porque no momento histórico a gente precisava incluir, por exemplo, o filho do pobre para dentro da faculdade, da universidade, mas hoje o que a gente está vendo é que a gente está investindo muito em ensino superior, tem muitos cursos abertos, eu não sei nem mais a quantidade de universidades que tem no Brasil, mas a gente não consegue formar técnicos. E a gente não consegue formar essa juventude, como a Lu também já falou lá atrás, para sair da escola com uma capacidade de entregar alguma coisa para o mercado de trabalho. O moleque sai hoje do ensino médio e ele é aquele famoso nem, porque ele nem vai estudar mais e nem vai trabalhar, porque ele não tem a capacidade. Quantas mães a gente circula, Borota aqui, talvez o cara mais ativo aqui da nossa região em Realengo, e vem uma mãezinha para poder entregar um currículo, por ajuda meu filho. Você vai ver ali, tem nada, tem só o ensino médio. Como que você vai colocar esse moleque no mercado de trabalho, Siri? Então, é uma discussão que a gente precisa fazer também com o poder público, que é de dar capacidade para a nossa juventude sair do ensino médio com a capacidade de fazer algo. Pelo menos, eu posso estar preso no tempo, Carla, mas meu avô sempre me dizia isso, nós precisamos saber, pelo menos, pregar um prego na parede. Você tem que ter uma profissão. Você não vai chegar para as pessoas e vai dizer que você não sabe fazer nada da sua vida. Você tem que ter alguma coisa que você possa se apegar e dizer, eu sou técnico em refrigeração, eu sou técnico em montagem e manutenção de celular, eu sou técnico em mecânica, em qualquer coisa. Mas é muito importante que a gente consiga dar essa capacidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para a comunidade local como um todo, que as pessoas possam chegar no mercado de trabalho e que saibam fazer alguma coisa, porque se não for nesse formato, eles não vão acessar renda ou vão acessar uma renda muito desqualificada do ponto de vista da estrutura e da remuneração salarial. Obrigada, Felipe. Tem uma pergunta agora do Alan Marques para o William Siri, mas também depois, se alguém quiser complementar. Ele perguntou, como um empreendedor da favela pode lidar com tantos impostos, taxas e juros? Muitas vezes é impossível pagar tudo e ainda manter um negócio. Bom, tem que ver qual o nível que ele está ali. Se ele é MEI, se ele está no Simples, porque... É MEI? Então, é isso, né? Para o MEI, geralmente, tem bastante benefício, como se trata nas outras categorias, né? Só que eu efetivamente, assim, acho que nós precisamos passar por um remodelamento nessa lógica dos empreendedores, porque efetivamente, você, não sei se é você, uma outra pessoa, né? Você, como MEI, já está ali, né? Você por você mesmo, né? Que tem um ato de empreender. Você é um trabalhador que se identifica cada vez mais que eu quero empreender, e aí tem que pagar alguns impostos também. Eu efetivamente, meu amigo, acho que você deveria ter muito mais subsídio e incentivo do governo do que até, às vezes, uma pequena taxa. Só que, no fundo, para mim, eu acho que para te dar, que eu acho que no fundo, né, todo mundo que começa tem ali um sonho de fazer crescer o seu negócio, no fundo, eu acho que tem uma coisa central, que é um projeto, né,
principalmente que passa pelos bancos do nosso país, que hoje nós temos uma concentração de 5 bancos, que se você for hoje na boca do caixa, lá, tanto na Caixa, no Bradesco, pô, quero pegar 200 mil porque eu tenho um projeto. Conseguiu, formatou um projeto, você não consegue, pô. Você não consegue. E para mim está aí justamente o momento onde você sai de um MEI, está doando o seu trabalho ali com uma possibilidade de crescer e ter mais 2, 3 pessoas, que não seja com a escala 6x1, porque você tem incentivo do governo também. Só que hoje, infelizmente, meu irmão, a grande questão é, há uma concentração do poder, e quando eu falo poder, é que está barra dinheiro. Hoje é uma concentração do dinheiro na mão de pouquíssimos que não quer liberar para diversas pessoas que estão dentro das favelas, que quer desenvolver aquela favela, só que não tem recurso. Para você, eu não sei qual é a sua atividade efetivamente, mas... Banho-tosa. Efetivamente, assim, ó, banho-tosa. Para você ter um lugar, né, você precisa ali, primeiro é água, segundo é você começar a comprar certos insumos ali que não são baratos, são caros. Para você ter uma pessoa, para você, aí você quer desenvolver ao ponto de levar o cachorrinho ali, o pet, na casa da pessoa. Você precisa de um carro. Como é que você compra um carro? Como é que você vai comprar uma Fiorino, por exemplo? Então, assim, no fundo, a capacidade e o ato, né, da gente, do trabalhador e da trabalhadora, de fazer acontecer, isso aí eu não tenho dúvida que, meu irmão, o brasileiro tem como ninguém. E vai ter a criatividade para dar um nó e pingo d'água. Mas o que nós precisamos, e aí sim entra o ato, né, o empreendedorismo, ao meu ver, é efetivamente você colocar, né, o seu nome é? Alan, é colocar o Alan com acesso a fomento, vou pegar 200 mil para comprar um carro, estruturar minha loja e contratar mais uma pessoa. E aí eu estou falando também de como é que eu vou dar larga escala nisso se eu não tenho um sistema. Sistema é caro também para você ter. Então, assim, o acesso a fomento é o que dá a possibilidade do trabalhador e ser um pequeno médio empresário. Porque eu acho que no senso comum, todo mundo quer ser um empreendedor e aí deixa de se ver como um trabalhador. Meu irmão, você é um trabalhador que está no ato de empreender e que precisa do Estado, principalmente liberar a partir dos bancos, que hoje concentra o dinheiro e não dá, não só para você, mas para muita gente que está aqui em volta, que queria 100, 200 mil para a gente, às vezes. Óbvio que 100, 200 mil é muito dinheiro, mas principalmente para você desenvolver um território, desenvolver esse empreendedor, começa assim, 50, 100, 200 mil para você começar a fazer, escalonar o seu trabalho ali. Enfim, sobre a lógica dos impostos, é isso, você fica muito amarrado, mas eu sei com certeza o que você quer ter é acesso à tecnologia, acesso a fomento para você se desenvolver e dar para o seu pet, né, para onde você quer ter não só uma loja, mas 2, 3, 4 lojas, gerando muitos empregos formais e pagando muito bem essa pessoa que for trabalhar com você. Obrigado. Posso pegar o gancho um pouquinho? Célia vai complementar aí. Ô, Alan, na verdade, se você é MEI, Carlinha, me corrija, você não tem grandes impostos, né? Você paga uma taxa mensal, né? Que é a contribuição, você não pode deixar de pagar para não ficar fora da legalidade. Isso é uma coisa. Agora, os impostos que podem vir é quando você vai crescendo. Porque é assim, se você vai crescendo, vai aparecendo seus compromissos fiscais, de legislação e tal. Quando você sai da zona do MEI, né, que atingiu aquele limite lá, automaticamente o sistema te manda já para uma pequena empresa, uma simples, aí começa a aparecer os impostos. Então, é isso que tem que ficar de olho, né? Agora, vou te falar uma coisa. Quando você tem um negócio, né, que você consegue controlá-lo muito bem, tá? Você fica ali naquela média. Tá? Quando você pensa em colocar mais pessoas te ajudando, você pensa em investir mais, aí começa a aparecer esses impostos. E eu quero deixar aqui registrado, vereador, o seguinte. Vereador, olha, o vereador está aqui também, preste atenção, olha só. Essas instituições de fomento, a gente tem que ter bastante atenção sobre elas. Por quê? Porque elas oferecem um dinheiro que depois ele sai muito caro para a gente. E tem instituições
que oferece um dinheiro que a gente tem quase que dar nossa casa de garantia, e é o mesmo procedimento de um banco. Então, tem que ver isso com carinho, porque se eu sou uma empreendedora de favela, eu tenho lá meu bolinho que eu faço, eu quero crescer, eu estou precisando de ajuda, eu vou lá numa agência de fomento, quero pegar 10 mil, que eu não vou chegar a 100 mil, mas vou chegar a 10 mil, 15 mil, que é dinheiro à beça para a gente, mas aí eu tenho que deixar o que lá? O meu carro, se eu tiver, eu tenho que trazer alguém para poder assinar, garantindo por mim o pagamento, que isso é horrível? Não, eu acho que a gente tem que rever isso, porque é um dinheiro que sai caro. Eu estou generalizando, tá, gente? É um dinheiro que sai caro e que, por isso, muitos desistem e acham que não estão sendo bem atendidos, e a gente tem que dar uma olhadinha nisso com muito carinho, porque eu vejo muito empreendedor desistindo de crescer, porque na hora de ir lá no fomento é o mesmo comportamento de um banco. Tem que deixar lá uma garantia, tem que deixar lá alguém que assine por ele, e isso dói demais. Eu quero ser dona do meu negócio, ocupar o meu lugar e quero ser responsável por mim mesma. Boa. Me dá 2 minutinhos, porque isso me pega muito. Porque, assim, ó, um dos impostos que acaba que não está na categoria dos impostos, mas entra para a gente, e aqui é grosso modo, está generalizando, é, por exemplo, a maquininha de cartão que você tem lá. Que, meu irmão, todo banco, para quem botou um MEI, tá ali um CNPJ, todo banco é sócio de todo mundo. Pelo menos 2% ali, 3%, dependendo, até 4%, você vai deixar... 4,98%. 4, aí, dependendo... Onde eu quero chegar? Nós temos uma lógica hoje estrutural que o sistema financeiro drena o dinheiro de todo mundo. E o sistema financeiro hoje, infelizmente com uma Selic de mais de 15%, inviabiliza qualquer negócio, qualquer coisa você pegar, seja 10 mil que você vai pagar 30, ou uma coisa um pouquinho maior para você pegar 100, 200 ou 300 mil, porque efetivamente você tem seu órgão, seu rim, sua casa, seu tudo. Então nós passamos por um processo hoje de quem tem poder e quem tem muito dinheiro e não quer liberar para justamente a maioria dos empreendedores que está ali no dia a dia, querendo crescer, mas o fomento é muito caro, é quem tem muito dinheiro, gente. São os bancos, nós temos hoje uma concentração, são 2 bancos públicos que poderiam forçar e diminuir esse spread, mas não faz isso. Mas, infelizmente, o Banco do Brasil, o Santander e hoje a BTG, esses grandes bancos, dominam o capital e drenam todo o dinheiro, porque estão drenando, quando bota a maquininha lá do Itaú ou a Stone, está drenando o seu dinheiro porque virou sócio seu, e quando você quer, eu quero crescer. É o dilema do MEI, da pessoa que é MEI e quer ir para o simples. Pô, se eu crescer, se eu passar daqui, acho que é 188, 180 mil, alguma coisa assim, se eu passar daqui, meu imposto vai para 4,5, 4,9. Não vou. Aí a pessoa fica assim. Então, assim, a grande questão é, temos que ter uma reformulação, principalmente para ter um dinheiro e um investimento barato, porque senão você vai num fomento, você automaticamente perde, porque os juros daquilo é exorbitante. Então, assim, não se trata somente da cidade e do Estado. Se trata de quem hoje domina e quem tem o poder do nosso país, que são os mega empresários, principalmente, que drenam a partir do sistema financeiro o que a gente poderia, o que as favelas, principalmente, poderiam estar revolucionando no nosso país. Obrigado. Obrigada. Agora a gente tem aqui uma última pergunta de uma pessoa que não se identificou. Ela colocou os vereadores, mas ela pediu também para ouvir o Felipe Boró. E a pergunta é o seguinte: como foi que você conseguiu ter estabilidade financeira e que tipo de programa público poderia ter te ajudado mais? Ela está fazendo essa pergunta justamente para saber como mais pessoas também podem crescer a partir disso. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, em ponto, né? Boa tarde, Siri. Boa tarde, Dona Célia e Carla, né? Boa tarde a todos. Eu acho que eu sou o exemplo de tudo isso, ou quase tudo que foi mencionado aqui. Para quem não me conhece, hoje estou como vereador Felipe Boró, mas sou oriundo de uma comunidade aqui da região, sou nascido e criado na comunidade da Vila Vintém. Passei por todas as dificuldades que um jovem de comunidade vive, sempre estudei em escola pública, nunca tive um ensino numa escola particular, nunca tive um plano de saúde, então eu vivi de perto, vivi isso na pele.
E a oportunidade que eu tive aos 18 anos, depois de tentar inúmeras oportunidades de trabalho, né, tentativas até no empreendedorismo, sendo impulsionado pela minha mãe, que sempre foi muito trabalhadora, assídua, foi ter aprendido a profissão. E é isso que o Felipe Pires, cadê meu amigo Felipe Pires? Mencionou aqui, parece que ele estava adivinhando sobre a questão de ser técnico de refrigeração. Eu sou técnico de refrigeração, aprendi essa profissão numa empresa, mas me aperfeiçoei numa oportunidade no Banco da Providência, que a senhora falou aqui no início. Ali funciona ali na Rua Barão do Triunfo, para quem não conhece, dentro da Igreja Católica São José Operário. E ali eu não tive, Siri, a oportunidade de poder somente estudar. Eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava de dia e fazia esse curso profissionalizante à noite. Certo? Hoje, graças a Deus, estou como vereador, sou militar também. Então, eu acho que o principal de tudo é a força de vontade. É a vontade também de querer crescer. Não adianta a gente também só falar e pensar na oportunidade se a gente não buscar a oportunidade. Pode não ser tantas, mas existe a oportunidade. Hoje você pergunta para um jovem de 18 anos o que ele quer ser na vida, o que ele tem como objetivo profissional, muitos deles não sabem responder. É o dia inteiro só no telefone, no jogo, né, nos eletrônicos, mas parece que essa preocupação não parte mais dos jovens. Né? Então, acho que primeiro a gente precisa impulsionar esse jovem a querer ser alguém na vida. Felipe Pires falou muito bem aqui também sobre algumas profissões e a gente entende. As oportunidades são sempre as mesmas. É para barbeiro, é para salão de beleza, mas e as outras profissões? A profissão que eu aprendi foi técnico de refrigeração e eletricista. Tudo que esquenta ou que gela eu sei mexer. Balcão frigorífico, câmara frigorífica, máquina de gelo, ar-condicionado central, ar-condicionado split, ar-condicionado de janela. Hoje a limpeza de um ar-condicionado custa R$150. Mas cadê o fomento, as oportunidades? E aí que a gente lembra que antigamente tínhamos a FIA. E eu peço muito ao governo do Estado para que olhe com carinho, para que a gente possa reabrir a FIA ali de Padre Miguel, no Conjuntão. Os jovens e adolescentes tinham as oportunidades de cursos profissionalizantes. Hoje não tem mais. Você quer um serralheiro, você não acha. Você quer um soldador, você não acha. Você quer um pedreiro. E, às vezes, parece que está sumindo na poeira. Né? São profissões que a gente fica até preocupado, porque hoje a faixa etária média de um pedreiro hoje já está passando dos 40 anos. E a gente não vê um jovem querendo aprender. E eu acho a profissão de um pedreiro muito importante. Mas, além também da oportunidade, acho que a nossa preocupação maior, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, é sobre a educação financeira. Você dá a oportunidade de aquele jovem aprender a profissão, mas você também precisa ensinar ele a como se comportar com as suas receitas. Um pedreiro vai fazer um orçamento na sua casa, hoje ele te cobra ali R$10.000 para fazer tal serviço. E ele pede 5, ou seja, 50% de adiantamento. Mas, ora, por que isso? E aí, o que ele faz depois? Eu acho que vários aqui já aconteceu isso, já passaram por isso, já passei por isso. Você adianta o dinheiro para aquele camarada, depois, no final, ele começa a se perder, porque ele gasta aquele dinheiro ali no início, e ele não se preocupa que ele tem que ter um deslocamento, um custo de combustível, aqueles que têm carro para levar suas ferramentas, o almoço, e depois ele vê que aquela obra para ele já não está tendo rentabilidade. O que ele faz? Ele pega uma outra obra, e aí ele falta um serviço na sua obra, e já fica com 2 obras, e nisso vai se enrolando. Eu acho que vários aqui já podem ter passado por isso, assim como eu já passei. Então, se preocupar também com a educação financeira, eu acho algo importantíssimo. Siri mencionou aqui a questão do empréstimo, pegar 200 mil. Beleza. Temos o exemplo aí do nosso amigo Alan, que trabalha com banho tosa. Mas se o Alan pegar esses 200 mil no banco, ele precisa ter uma educação financeira para ele organizar a vida dele, e parte do lucro da sua empresa, ele tem aquele compromisso. Porque se ele não pagar, ele começa, suja o nome, suja o CPF, não paga o IPVA do carro, o que começa a fazer? Se apertar e pode ficar pior do que estava. Então, aqui está assim, um pouco da minha história de vida, um pouco das minhas pontuações sobre empreendedorismo, sobre os cursos profissionalizantes e também sobre a educação financeira, que eu acho muito importante.
Muito obrigada. Gente, a gente vai encaminhar agora para as considerações finais, que a gente vai ter uma apresentação dos Pisteiros do Charme daqui a pouco. Então, rapidamente, vamos finalizar. Queria ouvir vocês agora a palavra final, bem sucinto. Siri. Obrigado, minha amiga. Olha, quero muito agradecer pela oportunidade. Eu acho que foi fundamental o Extra promover e terminar aqui na Zona Oeste, nossa querida Zona Oeste. E é isso, acho que nós temos que debater. Tem muitos problemas, né, que nós vivemos nas favelas, mas, ao mesmo tempo que tem diversos problemas, todas as soluções vão partir das favelas. Eu acho que, assim, tá ali o trabalhador, a trabalhadora que sonha com uma favela, né, cada vez mais digna, com potencialidade, que tem muito, mas com principalmente estrutura, infraestrutura, né, com dignidade e que principalmente não tenha essa violência que nós vivemos hoje, né, não só nas favelas, mas na cidade, no estado como um todo. Então, acho que foi importante a gente conversar aqui, falar muito de trabalho do empreendedor, mas a gente não pode deixar de entender que isso há uma lógica, mas não só municipal, estadual, mas nacional, que precisa olhar esse trabalhador e trabalhadora com mais carinho e com um projeto de revolução, né, que vai vir das favelas. Obrigado ao Extra, obrigado a todo mundo que participou aqui também. Obrigada, Célia. Gente, eu nem falei do empreendedorismo no carnaval, hein? Olha, eu me policiei muito, nem citei nada disso aqui. Mas eu quero parabenizar o jornal por esse trabalho, por essa iniciativa, tá, de estar ajudando os empreendedores de favela a mostrar o seu trabalho, para mostrar a sua cara, para mostrar os seus negócios. É importante. E deixar aqui uma sugestão para fazer uma só para o carnaval também, sabe? Porque tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para poder a gente falar. Eu tomei a liberdade, assim, eu trouxe uma bolsa aqui, porque, olha, gente, essa bolsa aqui é feita por uma empreendedora de favela, e a gente cata, que eu sou a maior boca de lixo, eu peço tudo para todo mundo, então eu peço os ateliês, os barracões para guardar, a gente manda lá pegar, e depois a gente faz as transformações. E isso sustenta famílias, isso sustenta, dá educação para as crianças e dá dignidade para os nossos idosos. Eu quero deixar aqui uma sugestão para os vereadores também, que é o seguinte, estou no pé de vocês não, tá, gente? Eu só estou aproveitando a oportunidade de falar com todos. O que acontece? Na favela, em questão de qualificação, podia ter o faz tudo. Aquele jovem, entendeu? Que ele aprende tudo para uma casa. Porque as mulheres que não têm marido, as mulheres que têm que sair para poder trabalhar, que cuidar dos seus idosos, precisam consertar um telhado, precisam dar uma pintura na casa, precisa consertar a descarga, precisa não sei o quê. E esse jovem pode, ele está ali na sua própria comunidade, tá? Tendo o seu trabalho, dentro de um território que ele conhece, e as pessoas confiam para deixar entrar nas suas casas para fazer esse atendimento. Lá na Mangueira, a gente tem um projeto que é o Camp Mangueira. E é quase isso, é um faz-tudo. Então, nós temos muitas empresas que são parceiras e que acolhem esses jovens para que eles façam o estágio. E depois, muitas acabam ficando com ele efetivamente. Então, eu quero agradecer meus colegas aqui, que eu admiro muito. Carlinha, o Sebrae é um grande parceiro, aos vereadores e essa população. E vou terminar só falando uma coisa para você. Eu estou muito emocionada de estar aqui, gente. Muito emocionada, porque meu olho não para. Eu fico assim, porque esse entorno aqui, ele tem um astral muito bom, sabe? E a gente tem que aproveitar isso. Nós, da favela, a gente tem isso. A gente faz transformações, a gente faz modificações e a gente sabe fazer as entregas. A gente precisa aproveitar isso. A energia aqui é muito boa. Parabéns aos moradores daqui e que vocês tenham um crescimento cada dia maior. Obrigada. Felipe, vai falar suas palavras, ou o outro Felipe, como é que você... Eu falo rápido e passo a palavra para o Felipe Pires. Tá? Queria agradecer ao Grupo Globo, ao Jornal Extra, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, dos nossos pensamentos. Né? Eu acho que todos aqui, o objetivo é um só, fomentar o empreendedorismo, o trabalho dentro das comunidades. Então, eu quero agradecer a todos que fizeram parte aqui desse debate. Parabéns pela preocupação, parabéns pelas suas ideias, sugestões, pelas suas iniciativas.
né? Isso é muito importante. E o que a senhora falou aqui é extremamente importante para dentro das comunidades, esse trabalho do Faz Tudo. A gente tem algumas ideias que precisam ser colocadas no papel, né? Porque a comunidade, às vezes, tem aquela senhorinha que não tem condições de trocar uma lâmpada, né? Trocar uma tomada que dê um curto-circuito. Então, desenhar um projeto, né? Sei lá, cada morador, cada residência pagar, de repente, R$5, uma mensalidade na associação de moradores, e essa associação de moradores ficar responsável por essa gestão, por colher dentro da própria comunidade profissionais ou, né, levar profissionais para poder ensinarem, né, fazer a capacitação para que eles possam desenvolver esse trabalho nas comunidades. Então, quero muito agradecer a todos aqui pelo carinho e pela atenção. Felipe. Enquanto pode... Felipe, suas Vou considerações falar. finais. Gente, primeiro agradecer, dizer que uma manhã de segunda-feira, né, todos nós que estamos aqui, estamos preocupados, né, com a nossa cidade, com a nossa política, com a nossa realidade, então me sinto muito feliz de poder estar aqui junto de vocês. Eu estava falando ali com o pessoal do Grupo Globo, Robertinha, que eu acho que o mais importante do que a gente está fazendo, de tudo que a gente fez até agora aqui, o mais importante é poder estar próximo das pessoas. A gente fica lá no parlamento. Lá é o Palácio Pedro Ernesto. Só de ter o nome de palácio, as pessoas já não sentem muito a vontade de entrar. Então, muitas das vezes não conhecem a realidade do nosso dia a dia. Então, é importante a gente estar aqui hoje, primeiro para simplificar o que é a política. Não é nada de outro mundo. Nós não somos nenhum popstar, nenhum artista. Estamos aqui, Povão, Felipe Boró, que é um cara que luta muito por Realengo, Siri, que é o rei de Campo Grande, um cara apaixonado pela Zona Oeste, eu que sou morador de Bangu, apaixonado por essa área da cidade também, e a gente precisa ter, sim, esse contato pessoal, né? Boró foi fazer a fala, eu levantei aqui, Robertinha, duas pessoas que moram aqui no entorno, vieram para conversar comigo, falar um pouco das suas realidades, e é isso que a gente precisa fazer, aproximar a política da população. Não dá para que a gente possa ficar no conforto do ar-condicionado do gabinete e não esteja olhando no olho, conversando com as pessoas e falando das políticas que são importantes para a gente que está lá no parlamento, mas que são importantes também para vocês, porque muda a realidade das pessoas. Então, meu muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai estar junto em outras oportunidades. E viva o Parque Realengo, que mudou a realidade, não só desse lugar, mas mudou uma coisa que a política consegue fazer, que eu tenho muito orgulho quando a gente consegue fazer isso, que é mudar a autoestima, né? Quem não gosta de morar perto de um parque urbano como esse? E essa é a realidade hoje dos moradores que estão aqui no entorno do Parque Realengo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigada. Carla, suas palavras, por favor. Bom, gente, para fechar, só agradecer ao Extra, né? Longa essa trajetória do Extra com as favelas, né? Sempre trazendo para a centralidade do debate. Então, agradecer muito ao Extra, a Câmara. Não é pouco ser a única cidade do Brasil que tem as favelas no plano diretor, né? Isso foi um resultado do trabalho de vocês, dos nossos vereadores. Então, também agradecer muito à Câmara. Agradecer a Celinha, como sempre, nossa parceira, que a gente possa ter esse debate do carnaval, né, Célia? A Célia sempre fala, e é uma agenda muito próxima, a agenda das favelas. Dias, né? É isso. Gera emprego, gera renda, gera autoestima. Então, agradecer e dizer, por último, usem o Sebrae. A gente está aqui na nave. A gente está no Instituto da Providência ainda, ali na paróquia. A gente está no 0800 570 0800. A gente está no Instagram, em todos os canais. Então, por favor, quem quer empreender ou está empreendendo, procure o Sebrae, tá bom? Muito obrigada. Um bom dia. Obrigada, Carla. Gente, esse foi o Extra Favelas, uma realização do Jornal Extra, com o apoio da Câmara Municipal do Rio. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigada pela participação também, quem veio aqui. Agora a gente vai ter a apresentação do Pisteiros do Chaves. Um aplauso aí para a galera, por favor. I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heel, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. Trust any of these
me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. Toke this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. Or 24 hours since my ex did dead. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it in. Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears,